Olá, boa noite. Eu sou Cibele Laurentino, escritora e poeta, e hoje vou conversar com o autor Hermes Petrini. Ele que é um multiartista e entre tantos dons, ele também escreve maravilhosamente bem. Vou falar um pouquinho aqui da bio do autor. Capiracicabano, músico, curioso, professor e compositor. Mestre em Educação Sociocomunitária pelo Centro Unisal Americana, com dissertação em Música e Arte na Educação para a Recomposição dos Fragmentos da Vida. Focalizador de danças circulares e membro da Rede de Cuidado. Publicou os livros infantis Eu e os Bichos, Diferentes e Parecidos, pela editora Saber e Ler, em 2014, e Piolinda e Suas Confusões, com Cidinha Marim, em 2021. Fundação Antena, Suíça, tem os CDs Antes Bem Acompanhado, MPB, 1998, Conta que o Bem se Espalha, Terapia Alternativas, em 2005, Tintim, Um Brinde ao Choro, Cochichando e Companhia, e Casa de Malandro, Sambas Autorais, em 2010, premiado como violinista e intérprete em festivais na adolescência. Seguiu traduzindo suas vidas em oficinas e cursos, canções e agora na escrita de um romance. Isso é um pouco do autor que vamos conversar. Vou dar uma olhada se ele já está por aqui, que a gente já chama. Prontinho, Hermes, vê se chegou aí para você. Oi, Cibele. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo Tudo bem? bem? Tá tranquilo para você? Tranquilo. Tá tudo bem, sim. E você me ouve bem também? Perfeito, perfeito. E daí eu li aqui a tua bio, mas por favor, se apresente para as pessoas, que nada melhor que você para falar um pouco mais de você. Ok, agradeço. Primeiramente, quero agradecer a sua gentileza, a sua generosidade. Falar que estou feliz por estar aqui com você, ávido para conhecer mais e a fundo a sua poesia, as suas obras. Você que é filha de um grande poeta nordestino, traz isso na mente, no coração, isso é muito especial, né? Mas Obrigada. eu gosto de me apresentar como piracicabano, caipiracicabano, né? Venho de uma formação musical familiar, violonista, desde cedo brincando com o violão. O violão se tornou uma forma de existência para mim. Sempre fui muito tímido. E de repente comecei a tocar violão, começou a chegar gente, eu precisava falar com as pessoas, né? Então foi uma forma de, de crescimento, de autonomia, de evolução, de maturidade, o violão. Tenho aí algumas premiações como intérprete de violão, como compositor, nos festivais da região de Piracicaba, os festivais de músicas étnicas religiosas naquela época. E com o tempo isso se transformou aí em profissão, nunca imaginava, né, trabalhar com música e escritor também, menos ainda que eu sempre tenha gostado muito de escrever. Então, além dos 3 livros publicados, tem pelo menos 2 ou 3 quase prontos para publicar, enfim, né? E eu tenho essa coisa plural muito forte em mim, né? Com o tempo eu fui abraçando vários olhares, várias possibilidades. Então, trabalhei na educação infantil com musicalização no mínimo 28 anos. Então, uma das paixões que eu tenho é trabalhar com criança. Daí os 2 livros infantis, né? Tenho muitas composições infantis, 2 CDs infantis
teve uma produção mais caseira, mas que poderiam estar nas plataformas aí, quem sabe futuramente. Com o tempo, isso foi, tenho um mestrado em educação sociocomunitária pela Unisaúde americana, tenho algumas especializações em liderança, comunicação, em teologia para a educação religiosa, que trabalha um olhar muito mais interreligioso, mais ecumênico, mais plural. E enfim, e a música foi me abrindo portas, né? Eu trabalhei na pedagogia por 8 anos, na faculdade de Piracicaba, e trabalho na educação já há um bom tempo, comecei cedo. E com o tempo, as ideias foram brotando nas notas, nas pausas, nas sílabas, nas rimas, nas palavras, nos projetos e nas relações, nas composições, nas inspirações. E, e, e esse livro, e o Laila, Dois Amores e Portais, que nos trouxe aqui hoje. Capa linda, né? Gostou Linda da capa? capa. Ah, muito linda, muito linda. Ah, que bom, que bom. Ela, E aí, ela a presença da luz muito forte, né? E quando a gente começa a ler, a gente começa a entender esse sentido da capa, né? Isso é fantástico. a capa faz mais sentido realmente para quem começa a ler o livro, porque é uma frangipane, que é um jasmim manga ou plumeria, eu já estou dando os spoilers do livro, né? Que no fundo é a mesma flor. Me perdoem os botânicos se estou cometendo algum equívoco, mas eu creio que não. E é uma flor que nasce em cemitérios, é o símbolo da Indonésia, então ela tem essa simbologia forte de nascer em lugares onde, teoricamente, estaria a morte, mas brota uma vida, que é muita a história da personagem, da Laila, em todas as dores e amores que ela passou, né? Mas já estou entrando no livro, né? Mas enfim, terminando só a apresentação, eu acabo dialogando, por conta da música, acabei dialogando com as diferentes faixas etárias. É uma paixão trabalhar com criança, adoro também trabalhar com adolescente, jovem. Tive o privilégio de trabalhar em formações pedagógicas e graduação e pós-graduação. Outra paixão é a terceira idade, é uma coisa fantástica, né? A terceira idade é uma criança muito sincera, muito espontânea, muito presente, muito atuante. E é impressionante como a poesia, como a música, tem esse diálogo que quase não, é uma linguagem universal, é uma linguagem que a linguagem da sensibilidade pelas notas, pela rima, pela ideia, pela poesia, pela prosa, é algo muito humano. O poético é muito presente nas pessoas. O ser humano é um ser é, poético, estético, simbólico, dentre tantas outras coisas, né? Maravilha. Muito bom te ouvir falar. Então, Hermes, mas vamos aqui ao que interessa, né? Que são as curiosidades das pessoas que começam a acompanhar os escritores, né? E uma das curiosidades grandes que a gente quer saber é como é que foi essa tua passagem aí, porque você escreveu alguns livros, né, de literatura infantil, e como é que foi a presença desse romance, né? Ele já existia e estava guardado? Essa história já existia na tua cabeça? Como é que foi esse desenrolar dessa história? Como é que foi o início para você dizer assim, eu vou escrever esse romance, que aí você vai abranger um público totalmente diferente do público infantil? Então, não estava previsto, não. A Laila tem uma irmã gêmea que não foi publicada, que, aliás, é filha de uma irmã gêmea, né? Deixa eu só fazer uma... Você citou aí que o segundo livro infantil, Piolim das Suas Confusões, foi feito em parceria com a Cicinha Marim, que é a minha companheira amada, inspiração, Maravilha! é o meu amor. E Laila nasce de uma viagem que nós fizemos, né? Então eu vou contar os bastidores.
né? Em 2021, julho, eu fui conhecer, eu sou vovô, agora bivolt, tem um segundo netinho que nasceu há um mês, e fui conhecer o primeiro netinho em julho de 2021, em Jacarta, na Indonésia. Então, o Brasil, em 2021, passava pela pior fase da pandemia, mais de 4.500 pessoas morrendo por dia, chegamos a esse absurdo. E para eu poder viajar, meu netinho já tinha 1 ano e meio, eu não podia viajar antes por conta da pandemia, né? No primeiro momento estava com Covid, no segundo momento não podia viajar, no terceiro momento, quando fui, teria só 2 semanas, ia ficar 8 dias de quarentena, aí não dá certo, é pouco tempo, né? Daqui para a Indonésia são 28 horas, 30 horas de voo, aquela coisa demorada. Enfim, só foi possível em julho de 2021. Então lá fomos nós, eu e a minha Cidinha, meu amor, minha companheira, no comecinho de julho para a Indonésia, Jacarta. Jacarta é uma cidade imensa, como São Paulo, né? Mas a Indonésia é um país majoritariamente islâmico, com 270 milhões de habitantes, 17 mil ilhas, 6 mil ilhas habitadas e peculiaridades muito diferentes da nossa cultura. Chegamos no aeroporto, entregamos o passaporte no aeroporto e fomos para um hotel, onde ficamos 5 dias de quarentena. Você ficar 5 dias de quarentena com quem você ama não é sacrifício nenhum, ao contrário, né? É um presente, é um prêmio. Porém, o que víamos da janela? Uma avenida imensa, muito trânsito, dos 2 lados da avenida, cemitério. Cemitério com muros baixinhos, sem portões, criança entrando, bicicleta, monociclo, carro, as pessoas passando o tempo todo como algo muito normal. E o paradoxo, eu estava a 200 metros do prédio onde morava minha filha, então meu primeiro contato com meu netinho foi de lá de cima, vendo ele lá embaixo por 5 dias, só depois que eu pude abraçá-lo pela primeira vez. Ao mesmo tempo que ao lado do prédio dela havia um outro prédio, outros, né? Mas num deles 6 andares sem ninguém morar. Por quê? De frente para o cemitério. Então, olha o paradoxo: vida e morte saltando aos nossos olhos, os temas em debate, em pauta, aquele trânsito imenso na avenida. Quem que estava vivo lá, quem que não estava morto, onde que corria esse povo doido, corria a troco de quê? Do lado do cemitério, aquela tranquilidade, criança brincando, e ao mesmo tempo ninguém morando em 6 andares no prédio do lado. Isso despertou em nós uma efusão de sentimentos, de sensações, de ideias. Começamos a inventar o que fazer, brincar, cantar, circuito, ver série, ler livro, ver filme. Na época eu estava terminando a leitura do Itamar Vieira Júnior, né? E isso inspirou, nossa, vamos escrever, né? Vamos escrever, vamos escrever. Então, o livro anterior, Mãe da Laila, ou Irmã Mais Velha, não sei se a gente chama de mãe ou de irmã mais velha, chama-se Janelas de Quarentena. Por quê? Foi pela janela daquela experiência que a gente começou a ver o mundo. Então havia uma janela de amor, de você estar com quem você ama, havia a janela do bebê, da expectativa de conhecer e abraçar o neto, havia a janela da paisagem, que víamos ali mesquitas e templos de diversas naturezas religiosas, havia a janela da dor e do sofrimento, que a gente veio, que a gente foi para lá, mas a gente se sentiu extremamente incomodado com tantas mortes desnecessárias, com tantas perdas, né? Enfim, e dentre todas essas janelas a gente pesquisou e identificamos, por exemplo, que nas Filipinas, no cemitério, moram mais de 10 mil pessoas. Identificamos que no Egito moram mais de 100 mil pessoas. Identificamos que há uma ilha na Indonésia, uma das 17 mil ilhas, chamada Toraja. Quando a pessoa morre, o corpo é trabalhado e fica na sala. Bom dia, vô, boa noite, vô. Tem uma festa importante, leva o vô para a festa, traz de volta, para mostrar que a família respeita o seu ancestral e que ele tem valor, e por isso ela está conservando e guardando para depois preparar um funeral decente, com qualidade, né? E nesse olhar foi criado um personagem que moraria naquele cemitério.
Só que esse personagem era pequenino, né? Então tinha aí, desenvolvemos todas as outras janelas, esse personagem ficou pequeno. Na volta para o Brasil, aí aconteceu muita coisa maravilhosa lá. Na volta para o Brasil, a minha esposa tem um pai que precisa de cuidados médicos, de uma atenção, idoso, etc. Ela precisou ir aumentar 1 a 2 dias por semana para cuidar do pai dela, e eu acabei desenvolvendo essa personagem. Essa personagem foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, que ela e alguns colegas falaram, olha, faz outro livro, né? Virou uma história, né? Tem relação, lógico, com a outra, mas virou uma outra coisa. Então, daí que nasceu a Laila, Dores, Amores e Portais. Né? Tudo isso é introdução, quanta coisa. Eu estava muito curiosa para saber sobre isso, eu confesso. E me fala um pouquinho como é que foi a construção dessa mulher, né? Porque é perceptível que ela é uma mulher muito mística, né? Muito espiritual, né? A gente sente isso. Você deixa isso muito claro. Como é que foi essa construção? Você pensou nessa pessoa dessa forma antes de começar a escrever que ela teria essas características? Ou isso foi uma coisa que foi surgindo de acordo com a construção do teu texto? É, é impressionante. Você, como escritora, talvez cada um tenha o seu método, a sua forma, mas eu imagino que muito do que a gente põe no papel quase que pede para ser escrito e vem de inspirações, né? Eu já fiz tese de mestrado, dissertação de vários trabalhos. Você normalmente faz um roteiro, um caminho e desenvolve. Com o livro não foi assim, né? Com o livro não foi assim. À medida que eu fui escrevendo, a essência do livro brotou praticamente em 3 ou 4 noites. Havia um pequeno rascunho, as noites que a minha esposa não estava aqui, eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando eu vi, eu tinha aí 90 páginas, umas coisas assim de inspiração, qual é a palavra? De efusão de pensamentos, de sentimentos que foram brotando. De repente, eu percebo que Laila acabou sendo uma grande compilação, ainda que seja muita coisa ficção, criação, um romance, né? É uma história de uma mulher que passa por N situações e supera, e como resolve tantos problemas sérios do universo feminino. Nesse ponto, eu me identifico muito com você, muito me identifico com temas muito atuais que colocam, né, numa sociedade como a nossa, com tanto machismo e misoginia, toda mulher tem uma história de superação, não é, Sibeli? Sim. Então, quando eu percebi, eu estava fazendo isso. Talvez até pelo meu universo. A mãe, eu convivi muito com o universo feminino. A minha mãe foi solteira durante muito tempo, e ainda que o meu pai estivesse presente, não era uma presença paterna tão incisiva, a presença mesmo. Então, durante muito tempo, vamos dizer que 80%, 90% da minha criação foi feita pela minha mãe. E nesse universo, trabalhando em escolas, professor com ensino fundamental, a maioria é mulher, me casei, 2 filhas, a minha segunda união, minha atual companheira também tem 2 filhas. Quando eu percebo, eu acabo coletando grande parte das experiências que eu tive ao longo da vida, com viagens. E aconteceu uma coisa interessante também. Eu acabei descrevendo, algumas descrições são reais, mas ganharam nomes fictícios. Alguns propositadamente para as pessoas saberem onde é, outros nem tanto, né? Para que tenha margem aí a fruição do leitor, né? No sentido até de poupar eventuais, eventuais comparações que poderiam soar preconceituosas, por exemplo, né? Então, de repente, eu, nas releituras que eu faço de Laila, eu identifico muitas das pessoas com quem eu convivo, com quem eu convivi, e das experiências que eu vivi também.
Então a Laila tem um pouco de cada pessoa, né? Um pouco de cada pessoa com quem eu convivi ao longo da história. Há uma homenagem clara, declarada a alguns parentes por conta de nomes, né? Mas acabou se tornando, eu diria, um tanto quanto atemporal, será que seria essa palavra? Mais do que atemporal, mais amplo, no sentido de as pessoas que possam se sentir representadas pelas ações. Ela nasce na Argentina, né? Tem um parentesco, só que daí eu chamo de Mendocina, né? Tem um parentesco com pessoas que viveram a história das Mães da Praça de Maio, que na configuração da mulher, da estrutura da mulher argentina, é fundamental as mulheres que reivindicam o paradeiro dos seus amados, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus maridos. Então ela tem essa veia. Ainda pequena, ela passa por Terra Brasílis. Quem será a Terra Brasílis? Então se apodera da cultura desse local, se encanta pela música, pelas histórias, vai socorrer um parente num local chamado Barbarópolis, né? Em Barbarópolis ela sofre uma centena de dores e sofrimentos e aviltam a sua dignidade. De repente ela consegue escapar, então a Laila tem de tudo um pouco, né? É um romance que tem mistério, é um mistério que tem ternura. Laila conta histórias para o seu bebê, que você pode contar numa escola de educação infantil, ou para o seu filho, para o seu bebê, né? Depois Laila tem saídas espetaculares, que ela parece uma agente secreta, né? Então eu não sei se eu misturo isso com ideais ou com as experiências e a inspiração, né? A inspiração das mulheres guerreiras com quem eu convivi, e dentre elas a minha atual companheira que inspirou muito desse trabalho também. Maravilha. Gente, olha, faltam acho que 2 capítulos ou 3 para concluir o livro. E assim, eu posso garantir para vocês que o Hermes, ele construiu uma personagem feminina, e isso me chama muito a atenção, né, quando eu vejo escrever sobre uma personagem mulher com tanta sensibilidade como ele escreveu. E assim, e essa personagem, eu acho que ele pegou tudo de muito bom para ela, sabe? Em termos de ser mulher, né? Então ele pegou todas as características, com tudo de bonito que você tem, né? Que é uma coisa muito notória conversar com você e ver o tamanho da sua sensibilidade e da sua pessoa, né? Como um artista, como uma pessoa que realmente vive de arte, né? A gente sente um ar diferente, né? É muito bonito isso. Então o Hermes, ele colocou isso nessa personagem, ele colocou esse lado místico, essa força dessa personagem. Então é uma personagem linda, né? Que a gente começa a ler a história e realmente dá vontade de querer saber mais dela, né? Eu estou exatamente nesse clima, viu, Hermes? Então, eu já te digo, nossa, parabéns por essa obra, né? E me conta como tem sido. Eu vi que você fez lançamento presencial em dezembro do ano passado e você tem divulgado. Tem algumas pessoas aqui comentando, te elogiando e falando da obra, mas me diz como tem sido essa repercussão, porque eu sei o quanto é difícil a gente conseguir divulgar e conseguir ter uma boa aparição nesse universo literário, não é fácil. Então, conta um pouco da tua experiência em relação a isso. Com todo prazer, com todo prazer. Então, eu volto a dizer, eu imagino que nós somos aquilo que permitimos que fizeram conosco e aquilo que não permitimos, né? Nesses caminhos, eu imagino que a minha convivência nesse universo feminino tenha alimentado um pouco essa sensibilidade, talvez essa solidariedade à mulher em mim, nas histórias que vi, nas histórias que conheci. Eu vejo
vi recentemente você entrevistou a Sandra, né? Eu comecei a ler a Sandra, comecei a ler alguns escritos também, e vejo quanto vocês descrevem com autoridade a relação da mulher com esse mundo, com as verdades, com as dores, com os sofrimentos, e me identifico muito, porque eu acabei fazendo isso também com a minha personagem. Então, a Laila, ela acaba sendo um pouco de tudo de que uma mulher nos dias de hoje tem que ser para sobreviver, né? Eu imagino que vou ser repetitivo, mas uma sociedade misógina, machista, como a gente vive ainda hoje, infelizmente, toda mulher tem uma história de superação. Eu acabei criando uma história de superação da Laila e quando eu percebi, havia muita coisa do que eu conheci, do que eu vivi, do que eu tive a oportunidade de aprender, né? E realmente o coração, a poesia, o amor é muito mais feminino, né? Então, nesse caminho, eu entendo que a gente tem muito o que aprender, muito o que abrir mão, porque eu brinco às vezes com os alunos, né? A gente tem um genezinho aqui chamado machismo, e nós homens precisamos tomar cuidado, porque às vezes ele fala tão alto que a gente nem percebe. E eu vivo me policiando, né? Me policiando em relação a isso. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas eu imagino que a personagem Laila acabou se tornando aí uma grande sobrevivente e mais do que isso, uma heroína pela forma como ela respondeu às suas dificuldades. E quando você fala que falta 2 capítulos, eu imagino que você vai chegar no verve dessa questão, porque eu acabei colocando, a gente quando escreve, às vezes inverte a ordem, depois, né? Eu dizia para você que foi terminando a leitura do Itamar Vieira, né? Do Itamar Vieira Júnior, que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, quero escrever, vamos escrever. Começamos nós dois. E uma das coisas que as pessoas me estimularam a terminar, a continuar o trabalho, foi quando eu lia a carta que Laila recebeu de sua mãe. Então você vai entrar na fase em que vai ter essa cartinha e que Laila vai fazer toda uma história de recursividade com a sua vida e entender tanta dor, tanto sofrimento, o que estaria presente, quais seriam os portais, porque o título dialoga com isso, dores, amores e portais. Os portais, será que a gente pode falar? Acho que pode, né? Acho Cuidado, que pode. spoiler. Bom, então eu vou ler, acho que eu vou ler a cartinha, tudo bem se eu fizer essa leitura? Pode. Que daí ajuda a manter esse olhar, né? Dá um gostinho aí para as pessoas. Então, depois de muito tempo, né, Laila encontra numa caixinha de música um regalo, um presente de sua mãe, e ela encontra uma cartinha, e essa cartinha vai nortear grande parte da história dela, presente nesse livro, está nos últimos capítulos aí. Então, a mamãe assina a mamacita e encaminha seu bilhete a Laila. Minha doce filha guerreira, tudo tem seu tempo. Não se apresse, não atropele as coisas, não tenha medo. Você é feita de amor e luz. Luz é resultado de energia, mas rima com cruz. Já amor e dor é muito provável que tenham algum parentesco. Não se trata apenas de coincidências semânticas, mas de processo, busca, superação e escolhas. Luz e amor. A luz vai lhe indicar o caminho. Já o amor, o amor, ele é o combustível para a vida e sua sobrevivência, para inspiração e força, e para entender o grande mistério que é o tempo. É a conexão com o sagrado, é o próprio sagrado, o amor. É também a energia vital que vai te levar ao êxtase ou à dispersão, vai te levar ao equilíbrio ou ao despencar de abismos. Você vai reconhecer um amor verdadeiro, mas precisa estar atenta,
Cuidado com falsos amores. Os verdadeiros costumam ter pelo menos 7 portais de resiliência. A primeira porta é sempre mais fácil de ser aberta, sedutora. As próximas 5 dependerão de cada batalha vencida. A sétima e última lhe trará um sentido único e prazeroso, impossível de se conhecer sem passar pelos 6 portais anteriores. Ela terá uma dimensão comunitária, porém, para cada portal de dor, uma luz de amor. Nunca se esqueça das rimas, nem despreze o amor. As entrelinhas são importantes. Beijos no coração de quem sempre te amou, ontem, hoje, sempre, mamacita. Então é uma cartinha carinhosa que vai nortear aí as ações e essa recursividade que o livro faz. Você acha que isso ajuda a dar um dinamismo na história? Como é que você viu isso? Até onde você viu, lógico, né? Com certeza. Eu acho que isso é uma cartinha como essa, nesse caso. Eu acho que é uma forma que o leitor se conecta exatamente com o sentimento de quem escreveu essa cartinha, do personagem que escreveu a cartinha, né? Eu acho muito bacana isso. No meu livro, que ainda vai sair agora impresso físico, eu não fiz cartinhas, mas eu fiz várias falas da personagem quando ela escrevia um diário. E eu percebi isso no decorrer dos feedbacks de leitores, o quanto esses diários foi importante, né? Porque cada fala do diário era exatamente falar do sentimento do personagem, né? Isso traz uma conexão maravilhosa, né? Eu acho a ideia de colocar uma carta, de colocar um desabafo do protagonista, né? É fantástico isso na obra, né? Eu acho que é uma forma que aproxima muito o leitor do sentimento do personagem, né? Eu acho fantástico. Ah, legal, obrigado. Nas fases da elaboração da personagem, com o tempo a gente vai, né, entendendo, criando. Então é uma personagem que sofreu muito e, ao mesmo tempo, nesses diálogos, com algumas professoras até que fizeram uma leitura prévia, ao contar a história, quando eu contava, elas perguntavam se tinha nota de rodapé. Eu falei que não, mas tem personagens que dialogam com ela, como Mama Ibu, o professor Pitágoras, o próprio Apolo, enfim, outros personagens, que acabam tendo um diálogo, eu diria, substancioso pro nível de sentimento que ela quer reportar. E aí entram aí os depoimentos que você falava, né? Quando ela divide uma dor, quando ela partilha uma esperança, quando ela recebe uma cartinha. Então, eu imagino, o desejo sempre da escrita é se tornar vida na história de alguém, né? Ganhar significado, né? Ganhar significado. Eu tive um orientador de mestrado fantástico, Severino Antônio, que ele tem um livro chamado Poesia, a Utopia da Palavra, que toda palavra deseja se tornar poesia, como se fosse uma hierarquia maior, né? E eu gosto desse olhar, quando a poesia também se deseja se tornar música, ou quando os livros se desejam fazer parte da história e tocar o coração de alguém, de alguma forma, né? Sim, porque nem tudo que o leitor vê no texto, o autor disse, né? Sim. Eu acho bacana essa questão de... Tem muitas coisas que eu posso ver como leitora que você não tem dito no texto, né? Eu acho que isso é um ápice fantástico entre o leitor e o escritor, né? Eu me lembrei agora, um amigo uma vez fez um refrão de uma canção que era uma homenagem à mãe e o refrão falava de amanhecer, mas ele se referia
ao dia, ao sol da esperança que a mãe lhe trazia. E quando a gente observou que a mãe, a sonoridade estava na palavra amanhecer, né? Ele, ele falou, nossa, sabe que eu não tinha pensado isso? É lógico que involuntariamente estava presente, foi ele que fez, né? Mas o que você fala é realmente, às vezes o universo que a gente produz bate no seu coração de uma outra forma, você faz uma sinapse, uma conexão com uma outra história, de uma outra forma. É o processo de fruição, né? Sim, Fruição de quem lê, de quem admira, de quem curte, né? com certeza. É. Mas então, agora me conta como é que tem sido, como é que foi o evento de lançamento, como é que tem sido tuas divulgações, os feedback das pessoas. Fala um pouco sobre isso. Sim, acabei mudando de assunto. Sim. Vamos lá. O lançamento foi num restaurante muito especial aqui em Campinas, Albero Belo, de uma querida, Sandra Sade. Tivemos aí a presença de uns 30 amigos muito especiais, dentre eles muitas das pessoas que eu acabo homenageando também no prefácio do livro, né? Quando eu dei por conta que a personagem brotou de tal forma que se tornou uma grande homenagem às mulheres, eu dei por conta de quanto o meu universo era muito mais dialogado com grandes mulheres do que com homens, né? Pelo trabalho, por trabalhar na educação, etc, etc. Eu falei, olha, nada mais justo de que citar algumas dessas mulheres presentes e valorizá-las no prefácio. Então eu faço essa citação. Muitas delas estavam presentes no dia, e uma coisa gostosa que a gente fez foi um sarau de lançamento, né? Não foi algo focado somente no meu livro, né? A gente falou pouco, aliás, do livro, talvez até devesse ter falado mais, mas foi um sarau. O convite era para as pessoas desfrutarem, foi feito um lançamento com vinho e uma massa, né? E era o convite para as pessoas trazerem uma poesia, uma canção, uma história, né? Então foi algo muito rico. Tivemos alguns músicos, eu também levei o violão, algumas pessoas, a Nina Neder, que é cantora, que é minha filha, o Gabriel Vitor, que é um violonista de rua que toca. Aliás, essa expressão precisa ser melhorada. É um músico excepcional que trabalha, inclusive, nas ruas, tem um talento fantástico. Junto com eles, o meu prefaciador, o professor Salvador, declamou poesias e cantou canções também com a Silvânia, sua companheira, a Nívia, a Rai. Um amigo especial declamou uma poesia em árabe e depois traduziu com um ensinamento maravilhoso, que também me ajudou numa pré-leitura do livro. Enfim, foi algo assim muito, Legal. muito especial. Muitos amigos da escola, né? Então o lançamento foi gostoso, foi muito agradável, foi leve, passou rápido, né? E é um livro que foi feito pelo Clube dos Autores, né? É uma editora que não trabalha tanto a divulgação dos livros, cabe mais a gente divulgar e a gente vai divulgando com os amigos, né? Vai divulgando para as pessoas que gostam e tal. Então a gente vai trabalhando. E junto com isso eu ainda sou professor, eu ainda toco, tenho trabalho com criança, né? Já montamos agora uma banda de festa junina. Você deve entender muito de festa junina aí em Pernambuco, né, Sibeli? Sim, sim, eu sou de Campina Grande, né? Nossa, que beleza! O São João de Campina Grande. Capital do forró, é Já Caruaru? conhece? Ainda não, eu conheço, em Pernambuco eu conheço há dois, 3 anos. Antes da pandemia a gente foi para Recife e Olinda, somente, infelizmente. E Porto de Galinhas. Maravilha. Mas tem Campina Grande, Caruaru. Tem que conhecer a Paraíba, né? O São João de Campina Grande é maravilhoso, tenho certeza que você vai gostar demais. A Paraíba a gente foi a João Pessoa somente também. Pois é. Maravilha. Hermes, mas você fez outros lançamentos ou você fez apenas esse? Nós fizemos apenas esse. Eu estou para marcar um outro em Piracicaba com um amigo que ficou de agendar. Eu sou de Piracicaba, mas moro em Campinas há 9 anos, né? Mas é essa dificuldade de lidar com o tempo, com as articulações, são vários trabalhos que seriam outras pessoas para fazer.
na prática, né? Mas é o desafio de conciliar essas múltiplas atividades, né? Mas é isso é muito importante, né? Aproveitar aqui, já que o perfil de divulgação, Sim, eu já te falo, aproveita, faz mais eventos de lançamento, né? Tenta sim, agregar esses eventos aos seus eventos, né? Aos seus musicais. A sempre estar falando da sua obra, aproveita esses momentos, né? Não se intimida por isso, né? sim. Fala da tua obra, porque realmente é uma obra maravilhosa e merece ser divulgada, merece ser lida. E se você não fala, fica difícil das pessoas saberem, né? Comigo aconteceu uma coisa muito interessante que eu jamais vou esquecer. Quando eu lancei meu livro, que eu comecei a falar do meu livro, do meu primeiro romance, Nobelina, eu estava muito tímida e eu pensava assim, eu digo, caramba, como é que eu vou ficar enchendo o saco das pessoas falando sempre do meu livro, né? E daí uma professora minha de marketing falou assim, Sibeli, quem mais vai falar do seu livro tem que ser você. Não espera a editora falar, porque você tem que vender o seu livro. E eu Sim. nunca vou esquecer disso e realmente a partir daí foi o que eu comecei a fazer muito com minha obra. Foi aprender as inúmeras formas de divulgar e em momento nenhum me intimidar em estar apresentando essa obra em todas as oportunidades que eu tenho. E Então, quando você lançou o seu primeiro livro, Sibeli? Deixa eu só fazer uma questão técnica aqui, que eu preciso do carregador do meu celular, que ele está quase acabando a bateria. Mas quando tá, que você lançou o primeiro? eu lancei meu primeiro livro em 2020, 2019. Lancei um livro em formato digital, né? Foi meu primeiro livro, foi um livro de poesias, foi Cactus. E daí, em 2020, eu lancei Nobelina, que é um romance. E esse eu lancei já em formato físico, né? E para mim foi bem difícil assim essa questão de divulgação, né? Por N razões. O Nobelina que nasce de uma personagem a partir da... De uma poesia, de uma literatura de cordel, que é do meu pai, né? Que é o A Caminho Nobelina. E daí surgiu o romance. E foi daí que eu fui realmente aprender a divulgar minhas obras. Eu precisei estudar para isso, para começar a fazer esse processo de divulgação, que é muito difícil para todo autor, né? E assim, não dá para esperar por editora nenhuma, nem mesmo as tradicionais não fazem divulgação. Quando fazem é muito pouco, é uma coisa muito sutil. Então, o autor precisa não se acomodar e tem que arregaçar a manga e partir para a divulgação, para aprender ou terceirizar esse serviço. Mas é fundamental, né? E sua obra é muito boa, não pode ficar guardada, né? Tem que ser falada, tem que ser mostrada. E é uma coisa que incomoda. Sabe que me incomoda muito quando eu vejo um livro bom e eu vejo que o autor, às vezes, ele ganhou um prêmio e ele acha que foi tudo e ele fica esperando e a obra não está circulando. A obra tem que circular, você tem que estar falando sobre ela. As pessoas precisam estar lendo, precisam estar mostrando que estão lendo, sabe? E muito importante esse movimento para a nossa literatura. E Sim. eu acredito realmente que nós estamos vivendo um momento muito histórico na literatura nacional. E nós temos aí as redes sociais que a gente precisa usar e abusar. Sim, eu preciso fazer mais isso. A gente precisa, eu vou até começar agradecendo aos amigos que entraram aqui para eles ajudarem a divulgar a gente e Sim, conhecer os livros também. Marinho Stal, Orlando Orsini, Josenildo Janir Ribeiro, Jéssica Cabeleireiro, Gadelha, Sandra Gomes, Cidinha Meu Amor, Gabriel Vitor, a música que falei para você, Vite Personal e quem mais? Maurício Loron, meu companheiro, Poliana Radic, aniversariante de hoje, a Andréa Duarte e quem mais? Quem mais que está aqui? Agradecendo aos amigos que nos prestigiam. Gica Gomes, Giovana, Márcia, Andréia, Luz de Deus, esse eu não sei qual é. Enfim, mas agradecer às pessoas e pedir para que nos ajudem realmente na divulgação, né? Postando um link, partilhando as opiniões. Eu recebi uns feedbacks muito especiais
tá na minha rede no Facebook, eu preciso trazer também aqui pro Insta, o bom é quando divulgam isso também na Amazon, né, que valorizam a obra da gente Sim. Agora conta, as pessoas que querem adquirir tua obra, como é que faz? Então, as pessoas podem adquirir. Aqui em Campinas, há duas livrarias do Shopping Dom Pedro, é a livraria, né, Leitura, Shopping Dom Pedro, e também no Shopping Galeria, em Campinas. Em Piracicaba, na livraria J. Portes, e pelas redes, né? Na Amazon, você encontra, se digitar Laila, Hermes Petrini, Laila com I, e também no Clube de Autores, Hermes Petrini, Laila, as pessoas têm como fazer a encomenda, ou entrando em contato com a gente também pelas redes, a gente pode estar indicando, né? Maravilha. É isso. E assim, eu sempre gosto de ressaltar a importância que tem de você que está aqui na live e que leu a obra ou que vai ler. Então, marca o autor nos stories, posta uma foto, marca o autor. Isso é uma forma maravilhosa para que outras pessoas possam conhecer a obra, possam se interessar. Isso não custa nada e nos ajuda muito. Então, não deixem de fazer. Né? Se você leu o livro, independente de você ter comprado na Amazon ou não, você pode ir lá no site da Amazon e fazer um comentário breve, não precisa gastar muito tempo. Isso também ajuda o algoritmo da Amazon está indicando esse livro para outras pessoas. Então, tudo isso, né, são ações que somam para que outras pessoas possam conhecer a obra do autor e é uma ajuda imensa, é uma contribuição à nossa literatura nacional. Né? Então, adquiram a obra do Hermes e aproveitem agora que é Dia das Mães, né? Agora já dá um presente aí para a mãe, né? Faz aí esse carinho maravilhoso, né? E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que a gente faz, tá? Hermes, se você tem mais alguma coisa para falar que eu não te perguntei, por favor, fique à vontade. Não, é só agradecer a sua generosidade. Você é uma. Eu não li ainda todos os seus livros, mas eu tenho acompanhado algumas postagens. Eu quero combinar depois com você, quero adquirir alguns deles. Fico feliz dessa história de você ser flor dessa árvore poetisa do seu pai. Isso para mim é muito bacana. Eu tenho uma história assim também, né? Com o meu pai, um pouco com a minha filha, e é lindo, e mais especial, com a sua identidade, porque às vezes as pessoas falam filho de peixe, peixinho na intenção de elogiar você, mas como se fosse responsável do seu pai, não, é você, e você é você também por conta dele, mas é a sua identidade que torna você especial, né? Então você tem isso como parte de você, como única, né? E isso para mim é algo presente. E agradecer a sua generosidade em fazer essa live comigo, de valorizar o meu trabalho, a minha obra. Realmente é um bom presente para o Dia das Mulheres, né? Livros que empoderam as mulheres, que contam as histórias das mulheres e que as valorizam, sempre é necessário, cada vez mais, né? Cada vez mais nós homens precisamos tomar cuidado com esse genezinho machista que às vezes a gente tem. E o universo, se fosse mais feminino, certamente seria um mundo melhor, né? Eu acredito muito nisso enfim, isso pode ser feito de N formas, né? De N formas. A escrita é uma delas, Maravilha. Mostra mais uma vez a capa para as pessoas, essa capa linda. Quem criou a capa? Olha, eu acabei não contando. Eu acabei. Contou. Essa capa é muito linda, gente. Vocês não têm noção. Você já sente assim aquele impacto. A gente fez. Eu pedi ao pessoal da JV, que é uma editora de Lauro de Freitas, JV Publicações, que intermediou a relação com o Clube de Autores.
E daí nós demos algumas ideias. E bacana que houve uma votação, sabe? Esqueci de te falar isso. E essa foi a capa mais votada. Então eu dei algumas sugestões, né? Pedi que a letra tivesse um olhar mais arábico, meio Oriente Médio, alguma coisa assim. A frangipane, a flor, ela é um símbolo presente no livro, um símbolo presente na história da Laila, é um símbolo de renovação, de superação, essa relação de brotar num lugar que não tem vida e gerar tanta vida, né? É o símbolo da Indonésia, é o símbolo de muitos lugares, e é impressionante que, a partir do momento que eu coloquei na capa, o quanto eu comecei a enxergar em muitas cidades. Tudo quanto é lugar que eu vou, eu acabo encontrando uma pluméria ou uma Eu frangipane. tenho aqui. E daí, você tem aí também, que legal, que legal. E daí a luz foi sugestão do capista, que foi o Rogério Sintra, né? E a gente alternou cor, estava numa cor branca, depois uma cor mais viva, e a ideia era um vermelho para mostrar essa coisa da vida pulsando, né? Enfim, à primeira vista, quem não lê não vai entender o sentido, mas a ideia era despertar essa curiosidade. Não sei se desperta, né? Mas a ideia. Acho que o capítulo é muito sensível. Desculpe, eu não entendi, O Sibeli. capítulo foi muito sensível, né? É, Principalmente colocar dessa luz aí, foi fantástico. E há uma mão que segura essa, né, bem sutil aí, mas há uma mão que segura essa flor, como se a flor brotasse da mão da vida a partir do... As coisas ganham vida a partir dos nossos toques, dos nossos trabalhos, né, do nosso carinho, da nossa conexão, né? Então eu gostei muito dessa capa também. Dores, Amores e Portais entrou no finalzinho do segundo tempo, se chamaria só Laila, né? Chamaria-se só Laila. Acabou entrando, falei, vou dar uma dica, né? É interessante que são portais, não são portais físicos, né? Mas são portais de reconhecimento, de resiliência mentais, enfim. Fica a dica. Maravilha. Muito obrigado, Hermes. Sucesso para você, tá? Boas vendas, que mais pessoas possam conhecer essa obra maravilhosa, tá? Amém, eu agradeço e vamos continuar aí os contatos. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua obra, pela sua. Todo poeta traz consigo aí uma situação ousada, né? Porque você é ousada para se expor, se abrir dessa forma e ter conquistado aí tanto sucesso com a sua poesia, dar continuidade a uma coisa que agora é você, né? Eu acho que deve te orgulhar muito ser filha de um poeta, não? Sim, sim. Eu li que você relutava no começo em publicar, em mostrar suas coisas, né? Sim. Que legal. Para mim foi uma grande barreira, né? Mas passou. Eu acho que agora passou, já está resolvido isso. Bom. Para mim. Agradeço a curiosidade. Um abraço. Sibeli saber. Sibeli Laurentino, pessoal, vale a pena. Vamos nos prestigiar. Beijão, querido. Obrigado. Até mais. Até mais. Obrigado. Muito obrigado.